Olá pessoal, essa será a nossa segunda aula de layout de placas de circuito impresso do mini curso oferecido pela Microgênios. Eu sou o engenheiro Daniel e vamos dar continuidade agora ao nosso treinamento. Recomendo àqueles que não assistiram a primeira videoaula que acessem o site www.cadeeagle.com.br. Dando continuidade ao treinamento, vamos abordar a parte de esquemático. Primeiro, vamos definir o que é esquemático. O esquemático é a ligação dos componentes de forma a obter a saída desejada de acordo com a entrada conhecida. O esquemático é a montagem de um circuito que atenderá às nossas necessidades. Como vocês podem ver no nosso slide, este é um exemplo de esquema elétrico pronto para ser usado na geração do layout da placa, assim como para fazer a documentação do nosso projeto. Agora, eu vou apresentar a vocês o circuito que faremos. É um simples amplificador operacional, mas que atenderá nosso objetivo de mostrar o funcionamento do Eagle no desenvolvimento da placa de circuito impresso. E nesse slide eu te mostro os componentes que nós utilizamos. Como vocês podem ver, tem componente simples, um resistor de 1 MΩ, um resistor de 10 kΩ, um resistor de 10 kΩ, um resistor de 100 ohms, 3 bornes de 2 vias e um operacional. Uma vez que nós vimos o circuito, vamos fazer agora o nosso circuito no CAD-Eagle. Abra o Eagle e aparecerá para nós essa janela do painel do controle do Eagle. Bom, clique com o botão direito em cima da pasta dentro de Projetos, de Project, selecione New Project. O nome do nosso projeto será Videoaula 2. Videoaula 02. E dentro do projeto Videoaula 2, com a bolinha de ativação do projeto ativo ligado, eu clico com o botão direito, seleciono New e Schematic. Nessa janela que o Eagle abriu, é a janela que nós podemos fazer nosso esquema elétrico. Primeiro vamos personalizar na nossa área de trabalho. Clique em Options, User Interface, e vamos definir nesse User Interface como nós queremos que o nosso esquemático se apresente, com fundo preto, fundo branco, fundo colorido e um cursor largo ou um cursor pequeno. Vamos fazer uma demonstração. Cursor pequeno, olhe como ficará no Eagle. O cursor largo, ele vai atender toda a minha área de trabalho, no qual eu vou trabalhar fazendo os meus esquemáticos. O fundo nós vamos manter na cor branca mesmo, ok? Agora vamos verificar a escala de medição do Eagle e vamos habilitar as linhas de grade do próprio, para que nós tenhamos referência na hora de fazer o desenho. Clique no menu View, a opção Grid. Aparecerá essa caixa de Grid. Se nós clicarmos no Frame Display, no item On, observem, as nossas linhas de grade estarão disponibilizadas. Vamos voltar lá no Grid, View Grid. Agora, nós podemos ter a opção de linhas ou pontos. Vamos deixar na opção de linhas, só que isso é uma opção de cada um. O próximo item é nós escolhermos a distância entre as linhas de grade. Como nós podemos ver, está com 0,1 inch ou 0,1 polegada. Para fins didáticos, nós vamos trabalhar com mils, que nada mais é do que milésimo de polegada. O Alt, que é o ajuste fino, nós vamos deixar na mesma configuração que aqui está usando, 10 milipolegadas, ok? Clique no botão OK. Agora nós podemos fazer o nosso esquemático. Agora vamos adicionar os componentes do nosso esquemático. Clique com a ferramenta Add. Nessa ferramenta Add, ele aparece todas as bibliotecas disponíveis no Eagle.
nós vamos trabalhar com o operacional 336. Utilizando o caractere coringa asterisco, nós digitamos o nosso componente. OP2336, asterisco fechando, e fazemos uma busca. Aqui está o nosso componente. Como nós podemos ver, o Eagle possui a simbologia do componente e possui também os encapsulamentos que nele tem disponível. O nosso OPA 2336, ele possui 3 encapsulamentos feitos aqui no Eagle. O encapsulamento MSOP, encapsulamento DIP e o encapsulamento SOP. Nós vamos trabalhar com o encapsulamento DIP. Clique 2 vezes e vejam que o nosso componente está aqui disponível para a gente colocar na nossa área de trabalho. O nosso componente possui 2 amplificadores. Nós vamos utilizar no nosso projeto apenas um. Aperte o botão ESC e ele voltará para a tela de adição. Agora nós vamos adicionar resistores. Os resistores nós encontraremos na biblioteca RCL. Nessa caixa de texto de busca onde nós digitamos o componente, se nós apagarmos o conteúdo e dermos um Enter, ele vai mostrar de novo todas as bibliotecas que temos disponível no Eagle. Vamos abrir a biblioteca RCL. RCL de resistor, capacitor e indutor. Nessa biblioteca RCL, ele já nos fornece a simbologia dos nossos componentes no padrão europeu ou americano, tanto para capacitor, resistor ou indutor. Vamos trabalhar com a simbologia americana, mas nada impede de você utilizar a simbologia europeia. Vamos selecionar esse resistor, o RUS0204/5. Essa informação de 020405 refere-se ao tamanho do componente. Dê um OK. Pronto, já colocamos um resistor. Vamos colocar agora o próximo componente, que será o Born, que nós utilizaremos aqui. Será o AK300. Lembrando de utilizar o caractere coringa asterisco para que ele faça a busca de todos os componentes que tenham no começo AK300 e no fim ele possa passar por todos. Selecionamos e vamos colocar no nosso circuito. Um ESC e sairemos do botão adicionar. Nada impede de nós continuarmos adicionando através do botão Add. Mas agora vamos utilizar uma outra ferramenta do Eagle, a ferramenta Cope. Clique nessa ferramenta Cope. Clicando no componente Cope, nós devemos selecionar o componente agora. Observem que os nossos componentes ficam disponíveis para que nós façamos cópias. No nosso circuito, nós utilizaremos 4 resistores. Nós agora vamos fazer a cópia do componente Born. Vamos deixar uma peça aqui e uma terceira peça aqui. Perfeito. Vamos adicionar agora um frame para que nós possamos fazer uma documentação adequada. Sempre lembrando que o frame é extremamente importante porque nós temos que documentar o nosso projeto. Então, com essa máscara, com esse quadro, nós vamos ter ali informações importantes que nós podemos adicionar. Vamos trabalhar com a A4L Lock. Selecionei a ferramenta, dei um OK na origem do meu projeto. Observem mais uma vez que o Eagle, ele nos dá a possibilidade de fazer mais uma cópia do nosso componente, mas clicando no ESC ele já sai do componente e apertando o ESC mais uma vez você consegue sair do botão adicionar. Ou então, só a fim didático, uma vez que eu estou selecionado, se eu apertar o botão Stop na barra de ferramentas, ele para com a seleção do componente. Agora vamos utilizar uma outra ferramenta, a ferramenta Mover. Clique na ferramenta Move.
Uma vez com essa ferramenta selecionada, clique no seu componente. Observe que o nosso componente agora ele pode ser movimentado. Clicando com o botão direito, você consegue rotacionar o componente. Caso você não queira utilizar o botão direito, você pode utilizar aqui essas ferramentas que apareceram quando nós selecionamos o botão Move e o nosso componente. Observe que ele faz a rotação dos componentes de acordo com o quadrante. Vamos organizar os nossos componentes. O R1 vai ficar na entrada do operacional, R2 ficaria mais acima, R3 fica na horizontal, R4 na saída do operacional. O meu componente, meu born X1, ele vai ficar na entrada, eu quero deixá-lo na entrada, então eu vou mostrar para vocês agora como utilizar uma outra ferramenta, a ferramenta Group. Selecione a ferramenta Group, segurando com o botão esquerdo e fazendo a seleção em cima do meu componente e clicando com o botão direito, observem, ele aparece para mim que eu posso movimentar o grupo que eu selecionei. Nós vamos deixar o X1 na entrada e observem que o nome do componente, no caso X1, ele fica sempre de forma visível e inteligível para nós. Caso eu queira selecionar um componente que está muito junto, eu volto de novo na ferramenta Group e dou um clique com o botão esquerdo. Vou selecionando, eu faço a seleção com a minha vontade. E ficam somente os componentes que você quer movimentar. Clique com o botão direito, mover grupo, e agora o nosso born X2 está na saída do meu operacional. Vamos movimentar o nosso born X1. Vamos trazê-lo para a entrada do operacional. E o born X3, nós vamos deixá-lo mais longe do nosso circuito. Ótimo, pessoal! Agora que nós já fizemos a disposição dos componentes, vamos dar valores aos componentes, no caso aos resistores. A ferramenta que nós utilizaremos aqui é a ferramenta Value. Clique na ferramenta Value e clique no componente. Vamos selecionar aqui o R2. Em R2, nós vamos colocar o valor de 100 kΩ. Lembrando que aqui ele só aceita os caracteres Unicode, ele não aceita símbolos. Dê um OK. O R3 ele vai ter o valor. Vejam que enquanto a minha ferramenta estiver selecionada, eu posso ir clicando nos componentes e dando os valores a eles. Aqui no meu R3 ele vai ter um valor de 10K. Dê um Enter. Nossa ferramenta, o nosso resistor R4 vai ter um valor de 100 R. E, por fim, o meu resistor R1 vai ter o valor de 1 mega. Feito isso, vamos deixar o nosso componente um pouco mais organizado. Vamos dar uma organização diferente para o nosso operacional. Utilizando a ferramenta Smash e clicando em cima do meu componente, observem que cruz apareceu no nome e no label do meu componente. Volte na ferramenta Mover e clique bem em cima dessa cruz, no mais. Observe que agora somente esse label IC1A se movimenta, assim como esse componente OPA2336P, ele se movimenta. Com essa organização termina aqui o nosso segunda parte da nossa videoaula. A próxima videoaula nós faremos as ligações do nosso circuito. Obrigado!